tarde. Tudo bem? Tudo bem, né? Eu tô bem. Espero que vocês estejam bem. Essa semana é uma semana especial, né? Então a gente tem que estar bem essa semana. Semana de prova é sempre uma ótima semana. É semana pra gente mostrar o que a gente aprendeu durante esse período de aulas, né? E prova é sempre divertido, né? Mostrar os nossos conhecimentos é sempre muito bom, traz muita felicidade pra gente, né? E hoje a gente vai fazer a nossa penúltima aula antes da prova, tá? Hoje a gente vai falar de regras de derivação, um tópico bem importante. E na próxima aula a gente vai ter uma aula de revisão, quarta-feira, tá bom? Quarta-feira nós teremos a aula de revisão. E amanhã nós vamos ter mais uma oficina temática, só que amanhã não vai ser uma oficina temática propriamente dito, porque vai ser uma oficina de revisão para a prova de vocês, tá bom? Então aproveitem mais essa oportunidade, compareçam à oficina de amanhã. Os nossos estagiários vão resolver questões sobre todos esses conteúdos que a gente já trabalhou, continuidade, derivabilidade, limites, funções elementares, etc. Tá bom? Então, compareçam aí à oficina de amanhã, tá bom? E quarta-feira não faltem, que a gente vai discutir algumas coisas, relembrar alguns conceitos que a gente aprendeu, resolver bastante exercício, que é o principal. Tá? Espero que vocês estejam preparados até sexta-feira para a nossa provinha, tá bom? Bom, vamos falar de regras de derivação na aula de hoje. Hoje, 3 de outubro. A 12ª aula aqui. Bom, vamos começar por um teorema, tá? Que fala sobre essas principais regras de derivação. E a partir dessas regras a gente vai começar a resolver alguns exercícios, tá bom? Então, o teorema diz o seguinte: sejam f e g duas funções deriváveis e c uma constante real. Então, nós podemos afirmar o seguinte, que a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas dessas funções, tá? Então, se você tem uma soma de funções f mais g e você quer derivar essa soma, você pode simplesmente derivar a primeira função e somar com a derivada da segunda função, ok? Isso vale tanto para a soma quanto para a subtração, ok? A derivada da subtração de duas funções é igual à subtração das derivadas dessas duas funções, ok? E eu queria demonstrar essa primeira parte. Vou demonstrar o item A para vocês, vou deixar o item B para vocês, que é análogo. O teorema diz que no item A, se a gente tem uma soma de funções e nós queremos derivar essa soma de funções, isso é o mesmo que derivar a primeira função e somar com a derivada da segunda função. Tá bom? A gente vai usar aqui, para a gente demonstrar isso, a definição de derivada. Tá? E é importante que vocês tenham a definição de derivada na ponta da língua para a nossa prova. Tá? Já estou dando a deixa logo para vocês. E as diversas formas, que a gente tem algumas formas equivalentes, né, de mostrar que uma função é derivável. Tem alguns limites que são equivalentes, como eu mostrei nas aulas anteriores, tá bom? Eu vou usar para demonstrar essa propriedade, esse teorema, a definição de derivada em um ponto, e diz que isso é o limite, quando x tende a esse ponto, de f de x menos o f de p, né, a imagem da função no ponto P, sobre x menos p. Vou usar essa daqui, tá? Então, para eu demonstrar isso aqui, eu vou pegar a derivada dessa função em um ponto e mostrar que isso vai ser a soma das derivadas dessas duas funções no mesmo ponto, tá? Então, eu vou dizer que a f mais g linha de x no ponto P, a derivada da função
f mais g no ponto P vai ser o limite, estende a P, a esse ponto P, de f de P mais g de P, desculpa, f de x mais g de x, menos, né, o f de P mais g de P. Tudo isso sobre x menos P, que é a soma das funções. Beleza? Então, isso aqui eu posso reescrever da seguinte forma. Ó. Isso aqui vai ser o limite, quando x tende a P, de... Aí, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar a f de x menos a f de P sobre x menos P e vou somar com a g de x menos a g de P, fazendo o jogo de sinal, ó, menos a g de P sobre x menos P. Então, eu tenho esse limite aqui, ó. Ok? Só que eu sei que o limite de soma é a soma dos limites, né? Então, eu posso dizer que isso aqui vai ser o limite dessa primeira parcela mais o limite dessa segunda. Quando x tende a P, g de x menos o g no ponto P sobre x menos P. Ok? Limite da soma é a soma dos limites. Então, a gente vai concluir que é o seguinte, esse limite é o quê? É a derivada da função f no ponto P. Tá? Então, isso aqui é a função, a derivada de f no ponto P, mais esse segundo limite, observe que se eu trocar o f por g, é o mesmo limite. Né? Então, esse limite aqui vai ser a derivada da função g no ponto P. E aí a gente acaba de mostrar que a derivada da função soma da f com a g no ponto P é a soma da derivada da f no ponto P com a derivada da g no ponto P. Ok? Então, se essas funções são derivadas em qualquer ponto do seu domínio, isso vale para qualquer ponto do domínio dessas funções. Belezinha? De maneira análoga, você pode demonstrar, que está demonstrado, né? De maneira análoga, você pode demonstrar que essa propriedade aí é válida também para a subtração das funções, tá? Só vai trocar o sinal. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Bom, aí nós temos o item A, o item B já mostramos, o item C diz o seguinte. Se você multiplica uma função por uma constante real, a derivada do produto dessa constante pela função vai ser igual a constante multiplicada pela derivada da função. A constante é como se saísse da derivada, né, entre aspas. Ok? Essa daqui eu vou deixar para você, essa daqui é bem simples, eu vou deixar para você demonstrar esse item C, tá? A definição já é só tirar a constante, colocar em evidência a constante e tirar ela do limite, ok? Agora, a letra D nos diz que, se você quer derivar um produto de funções, isso é igual a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, ou vice-versa, ok? Aqui eu coloquei f de x mais g' de x, mais g de x vezes f' de x. Você deriva a primeira e mantém a segunda e soma com a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Tipo assim, deixa eu te dar um exemplo. Antes de mostrar a propriedade, vou dar um exemplo. Se você tem a função f de x igual a, sei lá, x quadrado vezes x. Só um exemplo. Tá? Eu sei que isso aqui é x ao cubo, mas vamos pegar essa aqui, é bem simples. Então, se eu quero derivar essa função, eu posso dizer que isso aqui é a derivada desse produto de funções. Tá? Isso aqui é uma função, isso aqui é outra função, produto de funções. Então, pela regra de derivação do produto, isso aqui nos diz que é a derivada da primeira função vezes a segunda função,
mais a primeira função vezes a derivada da segunda função. Ok? A gente já sabe resolver derivada de funções potência, né? Então isso aqui vai ficar como? Derivada de x ao quadrado, 2x vezes x, mais x quadrado vezes derivada de x, 1, certo? Todo mundo entendeu isso? Já estou usando direto a regra que a gente mostrou na aula anterior, ok? Então isso aqui vai ser igual a 2x quadrado mais x quadrado. 2x quadrado mais x quadrado, isso aqui dá 3x quadrado. E a gente sabe que a derivada de x ao cubo, que é isso aqui, né? Isso aqui é x ao cubo. A gente sabe que a derivada de x ao cubo é, pela regrinha que a gente viu na aula anterior, é 3x quadrado mesmo. Ok? Então essa propriedade do produto nos diz que se você tem um produto de funções, f vezes g, e você quer derivar esse produto de funções, você deriva a primeira, multiplica pela segunda e soma com a primeira multiplicada pela derivada da segunda. Ok? Essa é a regra do produto para derivadas de funções. Ok? Tudo bem até aí? Tá? A gente pode demonstrar isso. A demonstração é bem parecida com a anterior. Vou pegar... Eu quero mostrar isso aqui, ó. No ponto P. Quero mostrar que isso aqui vai ser a derivada da f no ponto P, vezes a g de P, mais a f de P, vezes a derivada da g no ponto P. Tá? Então isso aqui vai ser o limite, quando x tende a P, de f de x, pela definição de derivada, f de x vezes g de x, menos f de P, vezes g de P, sobre x menos P. Ok? Definição de derivada. Só que aqui eu tenho o produto das funções. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho a f' de x. Então tem que dar um jeito de aparecer aqui alguma coisa a ver com o limite que resulta na derivada da função f' de x. Tá? O que eu vou fazer aqui é o seguinte. É o limite, quando x tende a P, f de x vezes g de x, eu vou acrescentar e tirar um fator, que não vai alterar a minha igualdade que eu tenho aqui, tá? Minha expressão. O fator é esse aqui, ó, é menos f de P vezes g de x, tá? Vou subtrair esse fator e vou somá-lo novamente, para eu não alterar a minha expressão. E aqui continua, menos f de P vezes g de P. Tudo isso dividido por x menos P. Tá? Observa que, se eu quiser, eu posso cancelar esse com esse e eu volto para cá. Ok? Só que aqui eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Eu subtraí e acrescentei aquele fator pelo seguinte. Aqui eu vou colocar esse g de x em evidência. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. F de x menos o f de P sobre x menos P vezes a g de x. Coloquei a g de x aqui em evidência, certo? Tá bom? Mais. Aí aqui eu vou colocar agora f de P em evidência. Então vai ficar g de x menos g de P sobre x menos P vezes o f de P. Tá? Então é o limite de tudo isso aqui, ó, quando x tende a P. Só que o limite da soma é igual a soma dos limites. Né? Então eu posso dizer que esse limite vai se dividir em dois aqui. Ó, limite quando x tende a P. Tá? Beleza? Só que esse limite aqui, ó, de f de x menos f de P quando x tende a P, é a derivada da função f no ponto P.
Tá? Então isso aqui é f' de P. F' de P. Como lá no teorema ele diz que as funções f e g são deriváveis, né, e portanto são contínuas, né, lembra do teorema que a gente viu na aula anterior? Se uma função é derivável, então ela é contínua. Mas a recíproca não é verdadeira. O que a gente pode dizer é que se uma função não for contínua, então ela não é derivável. Ok? Mas aqui, como as funções são deriváveis e, portanto, são contínuas, então o limite do produto é o produto dos limites, e, portanto, o limite da g de x quando x tende a P é a g de P. Ok? Então, é a imagem da função g no ponto P. Mas, aqui, esse limite, g de x menos g de P sobre x menos P, é a derivada da g no ponto P. Isso aqui é a g' de P, vezes o f de P, que quando x tende a P é constante, então isso aqui fica f de P mesmo. Tá? Então, observa que a derivada do produto dessas funções é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a derivada da segunda vezes a primeira, como a gente queria demonstrar. Ok? Alguma dúvida? Então, a gente pode usar esse resultado aí, ok? A regra do produto de funções. Derivada do produto de funções. Beleza? Tudo bem? E a última, que é a regra do quociente. Não sei se eu demonstro essa. Ou a gente parte logo para os exercícios. A gente tem muito exercício hoje. Vou deixar essa demonstração como dever de casa para vocês. Tá? A derivada do quociente é o seguinte. Você deriva a primeira, multiplica pela segunda e subtrai da derivada da segunda, multiplicada pela primeira, dividido pelo quadrado da de baixo, da segunda. Então, você tem f sobre g, derivada de f sobre g, você deriva f, multiplica pela g, menos, deriva g e multiplica pela f, dividido pelo quadrado da função do denominador, quadrado da g. Ok? Essas são regras, todas essas são demonstráveis, a gente já demonstrou duas, eu deixei as outras para vocês. A gente vai ficar a aula toda aqui demonstrando isso. Não é difícil a demonstração, tá? Inclusive está na nota de aula lá. E vamos resolver exercícios, tá bom? Vamos usar essas propriedades, essas regras, para a gente resolver agora os exercícios de maneira mais prática. Agora eu não preciso, preste atenção, com essas regras, eu não preciso agora usar a definição de limite de maneira, entre aspas, desnecessária. Se eu tiver alguma função que eu consiga identificar que essa função é uma soma de funções, ou uma subtração de funções, ou o produto de uma função por uma constante, ou um produto de funções, ou um quociente de funções, que é o que diz as propriedades, tá? Olha só, eu tenho uma soma, uma subtração, um produto de função por uma constante, um produto de funções e quociente de funções. Então, se eu tiver uma função que eu identifico nela algum ou alguns dessas propriedades, tá? Dessas operações, eu posso utilizar essas regras de derivação para derivar essa função que eu quero derivar. Ok? Então, por exemplo, na letra A aqui do nosso exemplo, quero determinar a função derivada dessas funções aí. Então, na letra A, eu quero saber a derivada da função x ao cubo mais x quadrado mais 1. F de x igual a x ao cubo mais x quadrado mais 1. A menos, presta atenção, a menos que o comando da questão te peça para usar a definição de derivada, uma função como essa você não precisa mais usar a definição. Você pode usar as regras de derivação. Por exemplo, lá na tua prova, se aparecer alguma função que dê para você usar as regras de derivação, usa as regras de derivação. A menos que o comando te peça, usando a definição de derivada, calcule a derivada de tal função. Tá bom? Ok? Vou repetir.
Se aparecer na tua prova alguma derivada para você calcular e não tiver nada especificado, você pode usar a regra de derivação. Mas se estiver pedindo para você usar a definição de derivada, você só pode fazer usando a definição de derivada. E se eu usar a regra de derivação, professor, não está certo? Tá, mas não fez como o comando queria. Portanto, está errado. Há alguma dúvida nisso? Hã? Vale? Não. Não é que vale mais ponto com a definição. É que se o comando te pede uma coisa, você tem que fazer por aquela coisa. Se você faz por outra coisa, aí já... É tipo a questão lá do hospital, né? Que teve umas listas lá que o pessoal fez o cálculo de limites através da regra de hospital, que a gente ainda nem falou, né? Mas que usa derivadas. Como a gente falhou em não especificar que não poderia usar hospital, a gente teve que aceitar. Tá bom? Mas, se no comando tivesse escrito, por exemplo, não aceita, a menos de usar a regra de hospital. Você não pode usar a regra de hospital. Aí, beleza. Aí não pode usar. Se eu fizer para o hospital, então eu desconsidero. Dou errado e pronto. A mesma coisa para cá. Alguma dúvida? Então já estou avisando, tá, gente? Para depois, quando vocês vierem pegar as provas de vocês, professor, mas eu fiz aqui. Está aqui, professor, deu a mesma resposta, mas não está do jeito que o comando pediu. Beleza? Então já está explicado. Então vamos para cá. Então eu quero essa derivada. Bom, então eu quero derivar a função x ao cubo mais x quadrado mais 1. Usando a regra de derivação, eu posso dizer que a derivada dessa função, como essa função é uma soma de funções, é a soma da x ao cubo com a x quadrado com a função constante igual a 1, eu posso dizer que a derivada da função f é a derivada da x ao cubo mais a derivada da x quadrado mais a derivada da função constante igual a 1. Ok? Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a derivada de x ao cubo, a gente já sabe como que é. Né? Isso aqui vai ser 3 e diminui uma unidade daqui, x ao quadrado. Beleza? Mais a derivada da x quadrado, já sei quanto é. Isso aqui é 2 vezes x. Mais a derivada da constante é igual a 0. Então, a derivada da função x3 mais x2 mais 1 é 3x2 mais 2x. Pronto. Bem tranquilo. Tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Letra B. Derivada da função 3x mais raiz quadrada de x. Derivada da função 3x mais raiz quadrada de x. Observa que essa função raiz quadrada de x, eu já posso mexer nela de uma maneira que me facilite a vida, para eu poder usar aquela regra, a regra da potência lá, do tombo, né? Regra do tombo que alguns chamam. Eu posso reescrever a função f como 3x mais x elevado a meio. Raiz quadrada de x é x elevado a meio. Tá bom? Então, se eu quero calcular a derivada da função f, basta que eu calcule a derivada da função 3x e some com a derivada da função x elevado a meio. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a derivada da função 3x. O 3 é constante, vou usar a propriedade que a gente acabou de ver. Você tem um produto de uma constante por uma função, a constante sai e você deriva só a função. Derivada de x é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Fica só o 3 mesmo aqui. Tá bom? Mais derivada de x elevado a meio. Aí, como é que a gente faz? O meio vem para cá, para frente, ele cai. E eu subtraio uma unidade do expoente. Vai ficar meio menos 1. Tá? Meio menos 1 é menos meio. Tranquilo?
Então, isso aqui vai ser igual a 3 mais meio vezes x elevado a menos meio. Eu posso inverter a base, né? E troco o sinal do expoente. Então, posso jogar esse x para baixo, x elevado a meio para baixo, vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 vezes x elevado a meio. Ok? Então, isso aqui nada mais é que 3 mais 1 sobre 2 vezes x elevado a meio, que é a raiz quadrada de x. Pronto. Ok? Então, essa é a derivada da função f, igual a 3x mais raiz quadrada de x. Alguma dúvida? Deixa só eles ligarem o microfone. Fala aí. Meu nome é Thiago, sou de engenharia mecânica. Eu tenho uma dúvida. Naquela letra A, por exemplo, eu posso passar da primeira para a terceira linha ou eu preciso necessariamente mostrar que é a soma das derivadas? Dessa daqui para cá? Da primeira para a terceira. Dessa para cá? Sim. Eu preciso expressar pode. essa segunda linha? Pode. Na prova, só coloca f', igual. Eu estou fazendo detalhado, só para vocês verem que eu estou usando a propriedade, que a derivada disso é a derivada da soma de cada uma, tá? Mas beleza. Na prova você pode sair daqui e colocar logo assim, f' de x é igual a isso. Sim. Tá bom? Sem problema. Obrigado. Tá com dúvida? Ah, era a mesma? Tá. Beleza. Letra C. Letra C tem a função 5x à quarta mais b vezes x ao cubo mais c vezes x quadrado mais d, onde b, c e d são constantes. X à quarta, bx ao cubo, cx quadrado mais d. Então, eu quero a derivada dessa função. Então, vamos lá. Derivada de f, vamos derivar direto. Esse 4, ele cai. Então, isso aqui vai ficar 5 vezes 4, 20, vezes x ao cubo. Certo? Mais o 3 também cai. Então, vai ficar 3 vezes b, vezes x ao quadrado. Diminui uma unidade lá também. Mais 2 vezes c, vezes x, diminui uma unidade. E a derivada de d é 0. Então, a derivada de f é essa. Pronto. Ok? Tudo bem? Próxima. F de x igual a x ao quadrado mais 3x vezes o seno de x. Agora observa que essa é um produto de funções, certo? Produto de funções. Então, para eu derivar produto de funções, como é que eu faço? Eu derivo a primeira, vou colocar aqui passo a passo. Você deriva a primeira, faz o que depois? Multiplica pela segunda. E o que mais? Soma com a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Então, soma com a primeira vezes a derivada da segunda. Bom, esse sinalzinho, já falei que é o sinal de derivada, né? Já estou usando aqui faz tempo. Então, derivada de x quadrado mais 3x. O que é? Derivada de x quadrado, 2x, mais derivada de 3x, 3, vezes o seno de x, mais x quadrado mais 3x, permanece, vezes derivada do seno, cosseno. Não afiado, né? Tudo bem. Derivada do seno, cosseno. Pronto. Tá bom? Uma dúvida? Não, pronto. Letra E.
5x sobre x quadrado mais 1. 5x sobre x quadrado mais 1, derivada dessa função aí. Então, agora eu tenho a derivada do quociente, tá? Então, vou voltar aqui na regra do quociente para vocês olharem ela, para a gente lembrar dela. Vou até colocar aqui no canto, para vocês não esquecerem ela. Tá? Você deriva a primeira, multiplica pela segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre o quadrado da segunda. Tá bom? Aqui, tá? Então, vamos lá. Derivada dessa aí. 5x mais x quadrado mais 1. Como é que vai ficar a f' de x? Então, bora lá. Você deriva... Eu vou colocar o passo a passo. Derivada da primeira, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pelo quadrado da segunda. Beleza? Então isso aqui vai ser igual. Derivada de 5x, 5, vezes x quadrado mais 1, menos 5x, vezes derivada de x quadrado mais 1, 2x. Muito bem. Sobre x quadrado mais 1 ao quadrado. Eu vou deixar assim mesmo, tá? E aí, dá para arrumar. Quando der para arrumar, você vai arrumando, até chegar onde não der mais para organizar ela, tá? Então, isso aqui vai ficar 5x quadrado mais 5 menos 10x quadrado. Tudo isso dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai ficar 5x quadrado menos 10x quadrado dá menos 5x quadrado mais 5 dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? E se você quiser, pode até colocar esse 5 em evidência aí, mas nesse caso não é necessário, tá? Ok? Então, mais essa derivada aí para vocês. Alguma dúvida? Próximo, letra F. Derivada da tangente de x. Esse aqui de baixo? Não, pode deixar assim, tá? Se quiser, pode fazer, mas não precisa. Então, derivada da tangente. Observa que a gente, das funções trigonométricas, até então nós só sabemos as derivadas das funções seno e cosseno. Certo? Sabemos da seno e cosseno. Vamos saber agora da tangente. Se f de x for igual a tangente de x, como é que eu derivo essa função? Bom, eu não sei a derivada da tangente direto, mas eu sei a derivada da seno e da cosseno. E eu sei que a tangente eu posso reescrever como seno sobre cosseno. Certo? Então, se eu quero derivar a função tangente, na verdade eu estou querendo derivar a função quociente seno por cosseno. Certo? E derivada de um quociente, eu uso aquela regra lá, a regra do quociente, tá? Então, você deriva a primeira, multiplica pela segunda, subtrai da primeira, multiplicada pela derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai ficar igual
Derivada da seno, cosseno. Então fica cosseno vezes cosseno menos seno vezes derivada do cosseno menos seno, tá? Então menos seno. Tudo isso dividido pelo quadrado do cosseno. O cosseno ao quadrado de x, tá? Aí observa que isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de x menos e menos mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, certo? Só que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é a relação fundamental da trigonometria, é 1, ok? Isso aqui é 1, então isso aqui vai ficar 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Só que 1 sobre cosseno é o quê? Secante. Então isso aqui é secante ao quadrado de x. Então a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Beleza? Então mais uma aí para a nossa coleção de derivadas, para a nossa tabelinha de derivadas. Até algumas aulas mais para frente a gente fecha essa tabela, ou não dá para fechar a tabela toda, né? Mas uma boa parte dela. Letra G. Alguma dúvida nessa? Letra G. 3x² mais 2 vezes raiz quadrada de x sobre x. Nessa daqui, vou fazer assim, ó, f de x igual a 3x² mais 2 vezes a raiz de x sobre x. Nessa aqui a gente vai fazer o seguinte, antes de eu sair derivando e usar a regra do quociente, vou fazer o seguinte, você concorda que eu posso reescrever essa função da seguinte forma, 3x² sobre x mais 2 raiz de x sobre x? Posso ou não posso? Certo? Posso fazer isso. Isso aqui, 3x² sobre x é 3x. Mais 2 raiz de x, eu posso reescrever como 2 elevado a x elevado a meio sobre x. Tá bom? Então isso aqui vai ficar igual a 3x mais. Aí aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes, não é assim? Então isso aqui fica 2 vezes x elevado a meio menos 1. Isso aqui vai ficar 3x mais 2 vezes x elevado a menos meio. Então essa daqui é a minha função f de x. Observe que eu ainda não derivei ela, só arrumei ela, organizei ela de uma maneira melhor. Porque se eu derivo direto aqui, teria que usar logo a regra do quociente e tal. Aqui não. Dessa maneira eu vou usar o quê? A regra da soma apenas. Tá bom? Então a f' de x aqui, ó, vai ser igual a derivada da função 3x somada com a derivada da função 2 vezes x elevado a menos meio. Ok? Então isso aqui vai ficar igual. Derivada da 3x, 3. Mais o 2 é constante, então deixo ele aqui. Vezes derivada de x elevado a menos meio. O menos meio cai para frente. E eu subtraio uma unidade do expoente. Vai ficar menos meio, menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a 3 menos, esse 2 com esse 2 cancela, então menos 1 vezes x elevado, menos meio, menos 1, dá menos 3 sobre 2. Tá? Então, x elevado a menos 3 sobre 2. Tá? Então, isso aqui vai ficar igual a 3 menos, a esse expoente está negativo, então eu posso inverter, então vai ficar 1 sobre x elevado a 3 sobre 2. Ok? Então, isso aqui eu posso reescrever como 3 menos
1 sobre raiz quadrada de x ao cubo, certo? Raiz quadrada de x ao cubo, eu posso dizer que é x raiz de x. Eu tiro um x, fica x quadrado vezes x, um x sai da raiz, então fica x vezes raiz de x. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Repetir? Desde o início? Eu reescrevi essa função, eu não derivei ela direto usando a regra do quociente. Às vezes é possível você fazer isso. Dependendo da função, você pode mexer nela antes de você derivar, para que fique uma coisa mais apresentável, mais fácil de você manipular as derivadas dela. Tá? Então, mexe nela, dividi ela, essa parcela sobre x e essa parcela sobre x. Tá? Então, x quadrado sobre x cancela, fica x. E aqui o x eu reescrevi como x elevado a meio sobre x. Né? E como aqui eu tenho uma divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Então fica meio menos 1. Tá? E meio menos 1 é menos meio. Ou seja, eu reescrevi a função f de x, que é dessa maneira, dessa outra maneira. E agora sim eu vou derivá-la. Tá? Então a derivada da soma é a soma das derivadas. Então deriva a primeira, somo com a derivada da segunda. Derivada de 3x é 3. O 2 é constante. E derivada de x elevado a menos meio, eu uso a regra do tombo. O menos meio cai. E subtraio um expoente, uma unidade do expoente. Tá? Aí o resto é continha. Aqui 3, aqui menos. Aqui dá menos 3 meios. Né? Como está negativo, eu jogo para o denominador. Isso aqui é o mesmo que isso, né? X elevado a 3 sobre 2 é raiz quadrada de x ao cubo. Eu posso reescrever x ao cubo como x quadrado vezes x, que dá isso. Tá? Um x sai da raiz. Ok? Se quiser, pode deixar lá naquele passo, no penúltimo passo também, sem problemas. Tranquilo, gente? Beleza. Então, olha aí, a gente já fez 7 derivadas já, né? 7 derivadas. Vamos fazer essa. Considere x igual a t vezes o seno de t. Na letra A, determine, olha essa notação aí que a gente falou, né, a notação de Leibniz, tá? dx dt. Qual é a derivada da função x em relação a t? Em relação ao parâmetro t, a variável t. X igual a t quadrado vezes o seno de t. Letra A eu quero dx dt. Na letra B eu quero dx dt quando t é π. Tá? Então essa anotação aqui é a anotação de Leibniz que a gente falou. Isso é nada mais, nada menos que a derivada da função. Tá? Observa que essa função, ela está escrita em função de t. X em função de t. Ela não está escrita normalmente como a gente faz y igual a um f de x. Mas é a mesma coisa. É só como se eu estivesse trocando o x pelo y e o t pelo x. Você sabe derivar isso, você sabe derivar aquilo, trocando as letras. Tá? A letra, não importa o que é a letra. O que interessa é o que ela significa para a gente. Tá? Então, isso aqui é a derivada dessa função. E como essa função é um produto de funções, eu tenho que usar a regra do produto. Né? Então, pela regra do produto, isso aqui vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual. Derivada de 2t, de t quadrado é 2t. Vezes o seno de t, mais t quadrado, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Pronto, tá aí a derivada da função. Tá bom? E aqui ele está dizendo que ele quer saber qual o valor da derivada da função quando t é igual a π.
Então, uma vez já tendo a derivada da função, você pega essa derivada e substitui no lugar do t o valor de π. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a π ao quadrado, 2π vezes o seno de π, mais π ao quadrado vezes o cosseno de π. Tá bom? Quanto que é o seno de π? 0. Tem gente que não está lembrando aí o seno de π, né? Esses detalhezinhos básicos vocês têm que estar na ponta da língua, tá? Seno de π é 0. Então isso aqui tudo vai dar 0. E cosseno de π é quanto? Menos 1. Então isso aqui vai ser menos π ao quadrado. Pronto. Então a derivada dessa função, quando t é igual a π, é menos π ao quadrado. Ok? Alguma dúvida? Tá tudo bem? Mais uma. Vamos aumentar a nossa tabelinha de derivada, né? Mostre que a derivada da secante é secante vezes tangente. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. E a derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente. Tá? Eu vou fazer, não vou fazer tudo, que ainda tem muita coisa para a gente fazer. Ainda tem que falar de regra da cadeia hoje. Vou fazer a letra A. Tá? Derivada da secante é secante vezes tangente. O que é secante, pessoal? Como é que a gente pode reescrever a função secante? 1 sobre cosseno. Letra A. Derivada da secante é secante vezes tangente. Então, olha só. Se eu quero calcular a derivada da função secante de x, na verdade eu estou querendo derivar a função 1 sobre cosseno de x. Certo ou não? Tá bom? Então, aqui eu vou usar a regra do quociente. Tá? Então, pela regra do quociente, isso aqui vai ser igual a derivada da primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre o quadrado da segunda. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual. Derivada de 1 é 0. Então, isso aqui tudo vai dar 0. Não esquece isso. Derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos aqui vai ficar mais seno, ou simplesmente seno. Sobre cosseno ao quadrado. Aí, olha só, eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma. Ó. Como eu tenho cosseno ao quadrado, eu vou escrever 1 sobre cosseno vezes seno sobre cosseno. Posso fazer isso sem problema. Certo? Por quê? Porque cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado. Só que 1 sobre cosseno é o quê? É secante. E seno sobre cosseno é tangente. Então, a derivada da secante é secante vezes tangente. Ok? Uma dúvida? Beleza. Estou vendo os rostos de alguns assim assustados. É assim mesmo. É? Vou fazer mais uma, letra C eu deixo para vocês. Letra B. É divertido, né, ficar derivando essas coisas? Eu acho divertido. Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Então, olha só, se eu quero derivar a cotangente, eu posso reescrever a cotangente. O que é a cotangente? É a inversa da tangente. E a tangente é o quê?
seno sobre cosseno. Então a cotangente é o quê? Cosseno sobre seno. Tá bom? Então isso aqui é cosseno sobre seno. Então estou querendo derivar isso aqui. Tá bom? Então vou usar a regra do quociente de novo. Deriva a primeira vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Derivada do cosseno menos seno vezes seno, menos seno ao quadrado de x. Certo? Menos, derivada do seno é cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Sobre seno ao quadrado de x. Aí aqui, o pulo do gato é o seguinte, eu tenho menos aqui, um menos aqui, então vou colocar o menos em evidência. Vai ficar seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x, sobre seno ao quadrado de x. Tá? E aí, pela relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Então, isso aqui é menos 1 sobre seno é cossecante, certo? Cossecante de x, só que como eu tenho um quadrado, então é cossecante ao quadrado de x. Que era o que a gente queria mostrar. Beleza? Alguma dúvida? Então, mais aí algumas derivadas para a nossa tabelinha, tá? Deixo essa aqui com vocês. A mesma ideia. Derivada da cossecante é menos cossecante vezes cotangente, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Olha essa aí. Seja y igual a u ao quadrado, em que u é uma função de x. Então, eu tenho uma função, a y está dada em função de u, e a u está dada em função de x. E essa u é derivável. Tá? Então, deixa eu anotar isso. Y é igual a u ao quadrado, e u é uma função de x derivável. Ele quer que a gente mostre que a derivada de y em relação a x, isso aqui na notação de Leibniz, né? Derivada de y em relação a x é 2 vezes u derivada de u em relação a x, du dx, tá? Ele quer que a gente mostre isso. Então, como é que a gente pode mostrar isso? Eu posso fazer da seguinte forma, olha. Essa y igual a u ao quadrado, y igual a u ao quadrado, isso nada mais é que u vezes u. Você concorda? Então, se eu quero calcular a derivada da y em relação a u, derivada da y em relação a x, que é o que eu quero mostrar. Então, isso aqui vai ser o seguinte, ó. É a derivada do produto. Então, deriva a primeira. Vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Só que isso aqui é exatamente isso. Sim ou não? Então, du dx vezes u e u vezes du dx é a mesma coisa. Então, eu posso dizer que isso aqui é 2 vezes u du dx. Que era o que a gente queria verificar. Que dy dx é 2 vezes u du dx, tá? A gente queria mostrar. Então, olha só. Se eu tenho uma função que é igual a
u ao quadrado, uma função ao quadrado, onde esse u é uma função de x, como se eu tivesse uma composição de funções. Então, se eu quero derivar essa função em relação à variável x, então pode dizer que isso aqui é 2 vezes u, vezes a derivada de u em relação a x. Ou seja, eu uso a regra a derivada da potência nesse u. Qual é a derivada de u ao quadrado? É 2u, sim ou não? É 2u. Só que como a função u é uma função de x, então eu tenho que multiplicar pela derivada da função u em relação a x. Daqui a pouco a gente vai chamar isso de regra da cadeia, que é quando você tem uma composição de funções. Então você deriva a primeira função, a função de fora, permanece ela do jeito que está, só a derivada dela, e aí você multiplica pela função que está compondo com ela. Exatamente o que a gente fez. Ó. A gente derivou a função u ao quadrado, derivada de u ao quadrado, 2u, e multiplicou pela derivada da função u, que é uma função de x. Então, du dx. Ok? Um exemplo. Essa daqui, ó. Se a função f for essa daí, ó. F de x igual a x quadrado mais 3x ao quadrado. F de x igual a x quadrado mais 3x ao quadrado. Então, quero derivar essa função. Observa que essa função, eu posso reescrever ela como u ao quadrado, onde a função u é a x quadrado mais 3x. Estou fazendo uma composição de funções aí. Eu pego essa e componho com essa. Então, se eu pego essa e componho com essa, eu recaio nessa. Pego isso, jogo no lugar do u, fica x quadrado mais 3x ao quadrado. Tá bom? Então, pelo exemplo anterior, a gente viu que se eu tenho uma função, vou até colocar y aqui. Y é igual a u ao quadrado, e a u é uma função de x, e essa função aqui é derivável, e ela é uma polinomial, é derivável. Então, se eu quero derivar a y em relação a x, que é o que eu quero derivar essa função original, e ela é uma função de x, então eu posso dizer que a derivada de y em relação a x é 2u vezes a derivada de u em relação a x. Tá bem aqui, ó. Derivada de y em relação a x é 2u vezes a derivada de u em relação a x. Ou seja, isso aqui vai ser 2u. Quem é a função u? Quem é a função u? X quadrado mais 3x. Vezes a derivada de u em relação a x. Então, eu vou derivar essa função. Qual é a derivada de x quadrado mais 3x? Derivada de x quadrado, 2x. Derivada de 3x, 3. Então, a derivada dessa função aqui é essa. Ok? Então, a derivada dessa função aqui, ó, a f' de x é 2 vezes x quadrado mais 3x vezes 2x mais 3. Essa regrazinha que eu estou te falando, estou fazendo uma composição de funções, onde essas duas funções são deriváveis. Para eu derivar essa composição, eu posso usar essa regra que a gente vai generalizar ela já, que é a regra da cadeia. Você tem uma composição de funções como essa, então o que você faz? Você deriva a função de fora. Qual é a derivada de uma função ao quadrado? Como se aqui fosse x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Então está aqui, 2 vezes a função original. E aí você deriva a função de dentro. Derivada de x quadrado mais 3x, 2x mais 3. Tá bom? Essa é a regra da cadeia. Tá? E aí, para a gente entrar nela, olha só. É isso que eu estou falando para vocês. Ó. Vimos que se y é igual a u quadrado, e a u é uma função de x, derivável, então isso aqui acontece. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Por outro lado, como a y é igual a u ao quadrado, se eu quero derivar a y em relação a u,
Não estou agora derivando a y em relação a x. Estou derivando em relação a u. Qual é a derivada de u ao quadrado? 2u. Certo? Então, bem aqui, ó, esse 2u, ele nada mais é que a derivada de y em relação a u. Ou seja, a derivada de y em relação a x vai ser a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. E essa regra é conhecida como regra da cadeia. Tá bom? Você tem uma composição de funções, você quer derivar uma em relação à variável x, você deriva a primeira em relação à variável u, multiplica pela derivada da segunda em relação à variável x. Tá bom? Regra da cadeia, e essa regra ela é válida sempre que as funções y e u forem deriváveis, tá? Alguma dúvida? Beleza. Então, olha só. Mais exemplos. Letra A. Determine a derivada da função x ao cubo menos o seno de x sobre 3. Tá? Então, como é que a gente vai fazer essa? X ao cubo menos o seno de x sobre 3. Aí eu tenho uma soma de funções. Então, soma de funções, eu quero derivar. Eu somo as derivadas dessas funções. F de x igual a x ao cubo menos o seno de x sobre 3. Tá? Então, a f' de x vai ser o quê? Vai ser a derivada da x ao cubo, que eu já vou colocar direto aqui, 3x quadrado. Não, deixa eu colocar x ao cubo, derivada. Menos a derivada da seno de x sobre 3. Ok? A derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Menos. Agora, olha só. Aqui, eu não tenho apenas seno de x. Se eu tivesse apenas seno de x, eu poderia dizer que a derivada da seno de x é cosseno de x. Certo ou não? Só que aqui não é seno de x, é seno de x sobre 3. Então, eu tenho uma composição de funções. Eu estou compondo a função seno de x e a função x sobre 3. E aí eu posso utilizar a regra da cadeia, que diz o seguinte. Eu acabei de mostrar para vocês. Se você quer derivar uma função composta, então você deriva a primeira função, multiplica pela derivada da segunda. Tá? dy du, du dx. Regra da cadeia na notação de Leibniz, tá? Ou seja, eu vou derivar essa função normalmente. Qual é a derivada da seno de x sobre 3? É cosseno de x sobre 3. Só que eu tenho que derivar a função que está fazendo a composição. Qual é a derivada de x sobre 3? Derivada de x sobre 3? 1/3. Derivada de x não é 1? Então fica 1/3. Vou colocar 1/3 aqui. É isso que a regra da cadeia te diz. Você deriva a função normalmente, só que você tem que derivar a função que está fazendo a composição com ela. Ok? Então, derivada da seno de x sobre 3, cosseno de x sobre 3, derivada de x sobre 3, 1/3. Belezinha? Alguma dúvida? Então, acabou, né? Essa é a derivada da função. X ao cubo menos seno de x sobre 3. Alguma dúvida? Tá. Letra B. Qual é a derivada dessa função aí? Tem a função f de x Pode falar, tia. Larissa Cardoso, Engenharia Mecânica, eu não entendi essa parte. Não entendeu? Essa daí, isso. Essa aqui? Tá, o que eu estou falando para você é o seguinte, você tem uma composição de funções aqui, você está compondo a função seno de x com a função x sobre 3. É como se fosse assim, ó, y é igual a seno de x,
seno de U. E a função U é a função x sobre 3. Então, estou compondo essas duas funções. Estou pegando essa, compondo com essa. Então, se eu quero derivar essa função em relação a x, pela regra da cadeia, eu vou dizer que é o seguinte, ó. Eu derivo essa primeira em relação a U. Quem que é a derivada do seno de U? Cosseno de U. E multiplico pela derivada da segunda função em relação a x. Qual é a derivada de x sobre 3? 1 sobre 3. Só que o U é quem? X sobre 3. Então, isso aqui eu posso dizer que é 1/3 vezes o cosseno de x sobre 3. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pergunta. Tá? E aí, joguei aqui esse resultado. 1/3 vezes o cosseno de x sobre 3, tá? Então, vamos lá. Letra B. 5x menos 1 vezes menos x ao cubo mais 5x menos 3 à quarta. Então, quero a derivada dessa função, que é um produto de funções. Produto de funções, não vai cair na besteira de desenvolver esse quarto, distribuir termo a termo, que aí tu não termina a tua prova a tempo, né? A regra do produto te auxilia aqui. Então, f' de x vai ser derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. A quarta derivada disso aqui, ó. Aí vamos por parte. Derivada de 5x menos 1. 5. Aqui repete. Mais, aqui repete. Agora eu quero ver. Qual é a derivada de menos x ao cubo mais 5x menos 3 à quarta? Observa que isso é uma composição de funções novamente. Isso aqui eu estou compondo as funções y igual a u à quarta com a função u igual a menos x ao cubo mais 5x menos 3. Concorda ou não? Beleza? Estou pegando essa e compondo com essa. Então, se eu quero derivar essa em relação a x, que é o que nós queremos, então eu tenho que fazer pela regra da cadeia. Está aqui a regra da cadeia. Então, eu derivo a primeira em relação a u e multiplico pela derivada da u em relação a x. Então, vamos lá. Derivada dessa em relação a u. Qual é a derivada de u à quarta? 4u ao cubo, certo? Vezes, aí eu vou derivar essa. Derivada de menos x ao cubo, menos 3x quadrado. Derivada de 5x, derivada de menos 3, 0. Só que a u é isso. Então, vem e substituo no lugar do u. Isso aqui vai ficar 4 vezes menos x ao cubo mais 5x menos 3 à quarta ao cubo vezes menos 3x quadrado mais 5. Ok? Deixar essa colinha aí e vou reescrever isso aqui. Alguém não entendeu isso aqui? Tá claro isso? Estou usando a regra da cadeia. Desculpa. Regra da cadeia, tá? Então, aqui vai a derivada disso aqui é isso aqui, ó. Eu vou pegar esse 4 e vou colocar aqui. 4 vezes menos x ao cubo mais 5x menos 3 vezes menos 3x quadrado mais 5. E agora, você pode arrumar isso aí, tá bom? Aí, arrumando isso aqui, ó, vai ficar... Observa que... Espera aí que aqui faltou um 3, né? Observa que aqui, esse fator e esse fator eu posso pôr em evidência. Certo? Então, vou colocar, ó,
menos x ao cubo mais 5x menos 3 ao cubo em evidência. Então aqui sobra 5. Como eu coloquei o cubo em evidência, um fator desse ainda está aqui. Então vou colocar ele aqui. Mais 4 vezes 5x menos 1 vezes menos 3x quadrado mais 5. Tá bom? Aí aqui eu vou deixar vocês continuarem, que eu não vou fazer essa conta todinha aí não, porque eu sou filho de Deus, né? Aí você só distribui e organiza os termos semelhantes e arruma essa função aí, tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem? Mais exemplos. Hoje, basicamente, uma aula de resolução de exercício. Faça o que se pede em cada caso. Letra A. Encontre a equação da reta tangente à curva x raiz de x no ponto 1 em 1. A equação da reta tangente é uma coisa importante. Tá bom? Vou falar de novo, para quem não prestou atenção. A equação da reta tangente é uma coisa muito, muito importante. Principalmente nessa semana. Ok? Calcular equações de retas tangentes ao gráfico de uma função em um determinado ponto. Só para deixar vocês ligados, né? Mas claro que isso é impossível, né? Então na letra A eu quero a equação da reta tangente à curva y igual a x raiz de x no ponto 1 em 1. X raiz de x no ponto 1 em 1, tá? Como é que a gente faz essa daí? Então, lembra que eu falei sobre reta tangente para vocês, né? Você tem o gráfico de uma função, um determinado ponto aqui, P, x igual a P, e você quer calcular a equação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto P. Né? E aí a gente fez aquela historinha de você pegar um determinado ponto, e aí você vai traçando as secantes, vai fazer esse ponto se aproximar desse ponto P, tanto pela direita quanto pela esquerda, que é aquela noção de limite que a gente já aprendeu. E aí quando você faz isso, as retas secantes vão tendendo, se a função for derivável, as retas secantes vão tendendo a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Tá bom? Então, se você quer calcular a equação dessa reta tangente, tendo o ponto, você pode fazer o seguinte. Você pode dizer que, lembra daquela equação fundamental da reta, né? Y igual a f de x0, y menos f de x0 igual ao coeficiente angular da reta, x menos x0. Equação fundamental da reta, né? Só que, se tratando da reta tangente ao gráfico da função no ponto, o coeficiente angular dessa reta tangente é o que a gente chama de, esse coeficiente angular da reta tangente é o que a gente chama de derivada da função nesse ponto. Chamei de ponto P, né, ali. Vou colocar ponto P aqui. Ok? Então, esse coeficiente angular, quando a reta é tangente ao gráfico da função, como já mostrei para vocês, ele é a derivada da função no ponto. Ou seja, a equação da reta tangente vai ser essa aqui, ó. Ok? Tudo bem? Então, para eu calcular a equação da reta tangente ao gráfico dessa função, a essa curva, no ponto 1 em 1, esse 1 em 1 aqui, esse é o P, e esse aqui é o f de P. Então, eu já tenho o ponto, é só substituir. Me falta apenas
o coeficiente angular, que é a derivada da função no ponto P igual a 1. Então, para eu calcular o coeficiente angular, eu tenho que derivar essa função e verificar qual é o valor da derivada dessa função no ponto 1. Ok? Então, vamos derivar essa função. Vamos derivar essa função. A função é y igual a x raiz de x. Aí, o que eu vou fazer de maneira esperta? Eu vou arrumar essa função. Porque x raiz de x eu posso escrever como x vezes x elevado a meio. E x vezes x elevado a meio é x elevado a 3 meios. Né? Que conserva a base, somos expoentes. 1 mais meio, 3 meios. Ok? Então, se eu quero derivar essa função, derivada de x elevado a 3 meios, nada mais é que 3 meio cai, vezes x elevado a 3 meio, menos 1. Ok? Então, isso aqui vai ser igual a 3 meios, vezes x elevado a meio. 3 meio menos 1 é meio. E, portanto, a derivada da função f vai ser 3 raiz de x sobre 2. Né? X elevado a meio é raiz de x. Tranquilo? Isso é só a função derivada dessa curva. Tá? Só que eu tenho que descobrir o coeficiente angular e, portanto, eu tenho que descobrir a derivada da função no ponto P igual a 1. Então, aqui, a derivada da função no 1, isso aqui vai dar raiz de 1. Então, fica 3 sobre 2. Alguma dúvida? Tudo bem? No 1 é 3 sobre 2, derivada da função, tá? E, portanto, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, 1, é 3 sobre 2. Então, para eu encontrar a equação da reta, basta substituir agora os valores. O f de P é 1, o P é 1, e o f' de P, que é a derivada da função no 1, é 3 sobre 2. Tá? Então, a equação da reta é essa aqui, só reescrever. Tá? Como eu estou interessado no ponto 1, então aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1. Tá? Então, isso aqui vai ficar y menos, o f de 1 é 1, o f' de 1 deu 3 sobre 2, x menos 1. E agora é só arrumar a equação. 3x sobre 2, menos 3 sobre 2, então y vai ser 3x sobre 2, menos 3 sobre 2, mais 1, passo 1 para lá, e, portanto, o y vai ser igual a 3x sobre 2, menos meio. E esse é o gráfico, essa é a equação da reta tangente à curva x raiz de x no ponto 1 em 1. Deixa eu abrir o GeoGebra para a gente tá aqui, ó, a função é x raiz de x. Tá aqui. Esse é o gráfico da função x raiz de x. Tá? Aí eu vou pegar aqui o ponto x igual a 1. Então, vou pegar o ponto 1 e f de 1. Tá aqui o ponto. E aí eu vou pedir para o GeoGebra traçar a reta tangente a esse gráfico nesse ponto. Tá bem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas está bem aqui a equação dela. Tá? É 1,5x menos 0,5, que foi o que a gente encontrou. 3 sobre 2x menos meio. Belezinha?
Alguma dúvida? Então tá tranquilo. Tá. Tinha outro exemplo aqui, vou deixar para vocês, tá? Encontre os pontos sobre a curva y igual a x à quarta menos 6x² mais 4, onde a reta tangente é horizontal. Vamos ver se vocês estão estudando. Para que a reta tangente seja horizontal, o que tem que acontecer? Exatamente. O coeficiente angular da reta tem que ser nulo. Porque é reta horizontal, o coeficiente angular é nulo. Certo ou não? E o coeficiente angular ser nulo, como o coeficiente angular é a derivada da função no ponto, para o coeficiente angular ser nulo, a derivada tem que ser zero. Então você vai ter que encontrar os valores de x para que a derivada seja nula. Em outras palavras, você deriva essa função, igual a zero, porque eu quero anulá-la, e verifica para quais valores de x isso vai acontecer. Belezinha? Vamos falar desse tópico, que é a regra da cadeia. Agora o teorema que embasa aquela regra da cadeia que nós falamos, a gente já conhece ela, mas vamos só enunciar o teorema. Diz o seguinte: se você tem duas funções, uma função g de y e uma função f de x, y igual a f de x, duas funções deriváveis e a imagem da f contida no domínio da primeira, isso aqui é a condição para a gente poder fazer a composição. Lembra que a condição para a gente fazer composição de funções, a imagem de uma tem que estar contida no domínio da outra, tá bom? Então, a composta g de f de x, estou compondo a g com a f de x, também é derivável. Se as duas são deriváveis, então a composta é derivável e vale essa regra. Se eu quero derivar a composição dessas funções, então eu derivo a função de fora e multiplico pela derivada da função de dentro. Na notação de Leibniz é aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Derivada de g em relação a x é a derivada de g em relação a y vezes a derivada de y em relação a x. Ok? Então essa daí é a regra da cadeia, que é aquela que a gente já tinha enunciado agora há pouco. Tá bom? Então, observa que a gente está melhorando cada vez mais as nossas ferramentas para derivar funções. A gente começou com as bem básicas, derivada da constante, derivada da função identidade, e aí a gente foi ampliando, começamos a derivar, a partir dessas, começamos a derivar funções afins, né, funções potências, e aí a gente começou a ver as regras de derivação na aula de hoje, aquele teorema de soma de funções, subtração, quocientes, produtos, e agora conhecemos mais uma que é a regra da cadeia, tá? Então, a tendência dessas próximas aulas de derivada é que a gente cada vez tenha mais e mais ferramentas para derivar as possíveis funções que podem aparecer no nosso caminho aí, até a gente chegar lá em integração, terminar no teorema fundamental do cálculo, tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Então vamos calcular derivadas de funções. Vamos começar por essa primeira. Derivada da função raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Observa que essa daí, você pode entender essa função como uma composição de funções. F de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Eu vou começar mexendo nela para deixar ela de um jeito mais fácil de eu trabalhar. Vou reescrevê-la da seguinte forma: x quadrado mais 1 elevado a meio. Ok? E aí observa que essa função é uma composição de outras duas funções. Quais são essas funções? Qual é a função? Raiz? A raiz de x, ou x elevado a meio, né? Do jeito que está ali, que é a raiz de x. E a função x ao quadrado mais 1. Ok?
Então, estou compondo essas duas funções. É como se eu tivesse assim, ó. É aquilo que eu falei anteriormente para vocês. É como se eu tivesse a função y igual a u elevado a meio e a função u igual a x ao quadrado mais 1. Então, estou querendo derivar a y em relação a x. Então, para eu derivar a y em relação a x, eu derivo a y em relação a u e multiplico pela derivada de u em relação a x. Regra da cadeia. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual. Derivada de y em relação a u. Qual é a derivada de u elevado a meio? O meio cai, vezes u elevado a meio, menos 1. Meio menos 1 é menos meio, certo? Então, vou colocar logo aqui para a gente economizar giz. Tá bom? Vezes derivada de u em relação a x. Aí eu derivo essa função. Derivada de u ao quadrado mais 1 é... De u ao quadrado não. De x ao quadrado mais 1 é 2x. Belezinha? Então, isso aqui vai ser igual. Observa aqui esse 2 com esse 2 eu posso cancelar. Então, aqui vai ficar x sobre... Vou jogar esse negativo logo para baixo. Então, x sobre u elevado a meio, ou raiz quadrada de u. Tudo bem? Só que o u é x quadrado mais 1. Então, substituo. Então, isso aqui vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, a derivada dessa função é essa função. Beleza? Tranquilo? Aí, com a prática, você não vai precisar ficar reescrevendo y igual a isso, em função de u igual a isso. Não vai precisar, você já vai fazer de cabeça. Deriva de fora, multiplica pela derivada da de dentro. Pronto. Essa daqui, por exemplo, ó. Derivada da seno de x ao quadrado. Vamos tentar fazer ela de cabeça. Qual que é a derivada da seno de x ao quadrado? Observa que a seno está composta com a x ao quadrado. Certo? Então, eu derivo primeiro a seno, que é a função que está por fora. Então, a derivada da seno é o quê? Cosseno. Então, você coloca cosseno, só que de x ao quadrado mesmo. Deixa o x ao quadrado aqui. Só que agora você tem que derivar a função que está dentro. Derivada de x ao quadrado é quanto? 2x. Então, vezes 2x. Então, só organizando, isso aqui é 2x vezes... É 2x vezes o cosseno de x ao quadrado. Tá claro, gente, isso? Tá. Ficou alguma dúvida nisso? Então tá, então eu vou seguir. Se não tem dúvida, eu vou seguindo. A outra é a derivada da seno ao quadrado de x. Observa que é diferente agora. Antes era o seno de x ao quadrado. Agora é o seno ao quadrado de x. Então, olha só. Isso aqui é como se eu tivesse isso, ó, seno de x ao quadrado. Então, agora eu tenho a composição da função x ao quadrado com a função seno de x. Certo? Então, eu derivo primeiro quem? O seno ou a função potência? A potência está por fora. Tá? Então, a f' de x vai ser derivada da... Considere isso aqui como se fosse u. Derivada de u ao quadrado é 2u, ou seja, 2 seno de x. Certo? E a derivada do seno de x, cosseno de x. Então, está aqui. Essa é a derivada dessa função. Alguma dúvida? Só para ficar claro. Estou dizendo que ali o y é u ao quadrado. E o u é a seno de x. Então, se eu quero derivar y em relação a x,
Eu derivo y em relação a u e multiplico pela derivada de u em relação a x. Então, qual é a derivada de y em relação a u? É 2u. Vezes derivada de u em relação a x, derivada do seno, cosseno. Só que o u é seno de x. Então, isso aqui vai ficar 2 seno de x, cosseno de x. Tá? Que foi o que a gente acabou de encontrar. Só para ficar mais detalhado e mais claro para quem possivelmente não tenha entendido. Tá? Alguma dúvida? Nós temos várias outras. Vamos fazer essa aqui, ó. Tem várias outras aqui, só para vocês olharem. Tá bem tranquilo, mas deixa eu fazer primeiro essa. Seja f de R em R uma função derivável e seja g de x igual a f do cosseno de x, ou seja, eu estou compondo, a função g é a composta da função f com a função cosseno de x. Tá bom? Calcule a derivada da função g no ponto π sobre 3, supondo que o f, que a imagem da função f no ponto meio é 4. Tá? Então, observa, eu tenho essa igualdade aqui, e eu quero calcular a g' de π sobre 3. Então, eu vou derivar a função g. Só que a função g é a composição da f com a cosseno. Então, como é que eu posso dizer? Posso dizer o seguinte, ó, a g de x é a f do cosseno de x. Eu quero calcular a g' de x. Então, como é que eu derivo essa função? Já que ela é uma composição de funções. Então, eu derivo a função f, normal, do jeito que ela está. Derivada da f, f' vezes o cosseno. Certo? Só que eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Ou seja, a derivada da função g é menos o seno de x vezes a derivada da função f composta com a cosseno. Ok? Aí o que eu estou querendo, o que o problema quer, é a derivada da função g no ponto π sobre 3. Então eu vou vir bem aqui agora, eu vou substituir o π sobre 3, que é o que eu quero. Então g', derivada da g no π sobre 3, é menos o seno de π sobre 3 vezes a f' do cosseno de π sobre 3. Ok? Então, g', derivada da g no ponto π sobre 3, vai ser menos seno de π sobre 3. Quanto que é o seno de π sobre 3? Π sobre 3 são quantos graus? 60. Quanto que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Vezes f', derivada da f, cosseno de π sobre 3. Quanto que é o cosseno de 60? Meio. Então, isso aqui é f' de meio. Só que na questão, ele deu a derivada da f no ponto meio. É 4. Então, venho aqui e substituo. G' no π sobre 3 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. F' no meio é 4. 4 por 2, 2. Então, g' de π sobre 3 é menos 2 raiz de 3. Ok? Tá bom? Derivada da composta aí, tá a regra da cadeia. Vamos fazer essa outra aqui, ó.
Seja f de R em R uma função derivável até segunda ordem. E seja g dada por g de x igual a f de x ao quadrado. Mais uma composição. Calcule a segunda derivada da função g no ponto 2. Supondo que a derivada da função f no ponto 4 é 2 e a segunda derivada da f no ponto 4 é 3. Tá bom? Então, a mesma história. Eu vou pegar essa definição da g de x igual a f de x ao quadrado, e vou derivar ela. Só que eu vou ter que derivar duas vezes. Tá? Então, quando eu derivo ela, vai ficar como? Ficar assim. Ó. A g de x é a f de x ao quadrado. Ele diz que a f duas linhas, a f' de 4 é 2, f duas linhas de 4 é 3 e que a g duas linhas de 2. Tá? Então vamos lá. Então vou pegar essa e vou derivar a g. Então g' de x vai ser igual a g é a f de x ao quadrado composta. Então é o que? É a derivada dessa f' de x ao quadrado vezes a derivada dessa daqui de dentro. Derivada de x ao quadrado, que é 2x. Aí eu vou colocar logo esse 2x bem aqui na frente, só para ficar bonitinho. Tá bom? Alguma dúvida? Beleza. Aí, só que eu quero a segunda derivada. Então eu vou derivar de novo, só que agora eu vou derivar essa daqui. De x. E observa que agora eu tenho um produto de funções. Então tem que usar a regra do produto. Não vai fazer na tua prova a derivada de 2x é 2, f duas linhas de x ao quadrado. Eu nem olho o resto. Tá bom? Então, por favor. Então isso aqui vai ser o quê? Derivada do produto. Vou até fazer devagar. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então vou derivar essa agora. Qual é a derivada de f' de x ao quadrado? É a f duas linhas de x ao quadrado. Só isso? Vezes a derivada de x ao quadrado de novo. 2x. É uma composta de novo. Então tem que usar novamente a regra da cadeia. Tá bom? Então isso vai ficar igual a quanto? Então a g duas linhas de x vai ser derivada de 2x, 2, f' de x ao quadrado, mais 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, f duas linhas de x ao quadrado. Tá bom? Então essa daqui é a segunda derivada da função g. Beleza? Só que eu quero a segunda derivada da função g no ponto 2. Então vou vir bem aqui e vou substituir. G duas linhas de 2 vai ser igual a 2 vezes f' de 2 ao quadrado, que dá 4, certo? Mais 4 vezes 2 ao quadrado, vezes a f duas linhas de 2 ao quadrado, que também dá 4. Só que a f' de 4 é 2. E a f duas linhas de 4 é 3. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 2, mais 4 vezes 4, 16, vezes 3. Então isso aqui vai dar 4, mais 48, que dá 52. Pronto. Então a segunda derivada da função g no ponto 2 é 52. Alguma dúvida? Não? A boa notícia, na prova não vou cobrar a regra da cadeia de para vocês, tá bom? Tá? Só a derivada via definição, a derivada usando as regras de derivação, mas sem a regra da cadeia, tá bom? Gente, estudem, compareçam amanhã na sessão, na oficina, já vai ser uma revisão para vocês já vão ter 2 revisões essa semana. Tem a revisão de amanhã, tem a revisão de quarta e depois a nossa provinha na sexta, tá? Estudem
Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.